saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Ele tem ouvido a nossa oração, tem estado conosco, tem nos fortalecido, nos guiado, tem nos oferecido a palavra que é viva e eficaz, e através desta palavra de Deus é que nós somos restaurados e regenerados a cada dia de nossas vidas. Então, que nós estejamos voltados para Deus, buscando compreender aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossa mente, em nosso coração, aquilo que o Senhor tem promovido em nossas vidas, para que nós, guiados pela palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e manter o nosso foco em Cristo Jesus, neste mundo de adversidade, nesse mundo de limitações, neste mundo de muitos problemas, né? O maior problema que nós enfrentamos no mundo é o pecado, que traz a corrupção, que traz a falta de percepção espiritual. O maior problema que existe no mundo não é a pandemia, não é o coronavírus, mas é o vírus do pecado que contaminou toda a humanidade. E por causa disso, nós padecemos de várias questões emocionais, psicológicas, sentimentais, os relacionamentos são afetados, a percepção espiritual é afetada, e Deus, em Cristo Jesus, pela palavra e o Espírito Santo que Ele nos concede, está restaurando tudo isso em nossas vidas. A Semana Santa é uma semana de restauração, de santificação, de busca de purificação. É uma semana onde, especialmente, o Espírito Santo tem revelado a cada um de nós aquilo que nos incomoda diante de Deus, não como acusação, porque Deus não é o nosso acusador, mas a perspectiva de apresentar o que é necessário que seja mudado, que seja transformado, para que todos nós, como cristãos, vivamos em novidade de vida, tenhamos felicidade, tenhamos bem-estar, tenhamos paz, tenhamos harmonia, e em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores nas nossas limitações e nas nossas lutas diárias, nas nossas aflições, como o próprio Jesus Cristo falou, que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós, quando estamos focados na palavra de Deus e nos permitimos ser direcionados pelo Espírito Santo, nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores a cada dia, a cada momento. O nosso texto de reflexão hoje
está no Evangelho de Jesus segundo Marcos. O Evangelho de Jesus, porque todos os evangelhos que nós temos na Bíblia, né, os 4 evangelhos registrados, só existe, na verdade, um evangelho, porque é o Evangelho de Jesus Cristo, na percepção de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, que é um só, segundo Marcos, no capítulo 11, e nós vamos ter no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, nós vamos estar voltando a atenção para os versículos de 12 a 14 e depois dos versículos de 20 a 25, no mesmo capítulo. Então, Marcos, de 12 a 14 e depois de 20 até 25. Durante a nossa reflexão, durante a mensagem, vocês podem expressar os seus motivos de oração, os seus pedidos de oração, para que ao final nós possamos orar juntos. E o registro também é bom porque ao longo do dia, ao longo da semana, nós podemos estar voltando, revendo a mensagem e observando os pedidos que foram feitos e continuamos em oração durante os outros dias da semana também, porque as orações são eficazes a qualquer tempo, a qualquer momento. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos amparando, está nos oferecendo o melhor para que nós vivamos dentro das suas bênçãos, dentro da sua paz, dentro do seu poder que nos conduz para a vida eterna. Então vamos orar, vamos falar com Deus e vamos permitir que o Espírito Santo fale com cada um de nós muito além das nossas palavras humanas. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão na Tua Palavra, te agradecemos por esta semana classificada como Semana Santa, semana de purificação, semana de santificação, semana de busca de compreensão da revelação da Tua Palavra, para que nós vivamos em novidade de vida, para que sejamos regenerados pelo Seu poder, para que sejamos restaurados em Cristo Jesus, segundo os Teus propósitos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanham, sobre todos os nossos amigos que têm depositado a confiança no Senhor, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, que todos sejam cuidados pelo Senhor e que o Senhor esteja abençoando e guiando através da revelação da Tua Palavra, que é viva e eficaz a cada um deles. Pai, que o Senhor conduza esse momento, que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e que o nosso alvo permaneça em Cristo Jesus, para que a cada dia, perseverando até o fim, nós sejamos salvos pelo Teu poder e pela Tua Palavra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Primeiro, o texto diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora o versículo 20. Versículo 20 em diante diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus.
porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Até aqui. O nosso tema hoje de reflexão: uma figueira sem frutos e o poder da fé. É muito interessante esta passagem quando apresenta a ação de Jesus, o poder da voz de Jesus e a maneira que ele expressa o seu ministério, onde, como o apóstolo João registra, tudo o que Jesus fazia era um sinal. O apóstolo João nunca utiliza a palavra milagre, ele nunca utiliza a expressão do poder de Jesus como algo extraordinário. Ele sempre afirma que a manifestação do poder de Jesus é um sinal de que ele é o Messias, um sinal de que ele é o Deus encarnado, um sinal de que de fato ele é Deus conosco, o Emanuel prometido, o Messias, o Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, no santuário celestial, mediando as nossas orações. Enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos concedendo sabedoria, discernimento e a correta interpretação da palavra de Deus, para que sejamos regenerados no caráter segundo o propósito original de Deus na criação do Éden. Então, todo esse conjunto de fatores que é apresentado através do poder de Jesus, da palavra de Jesus, todo este poder de Jesus apresentado em seu ministério, o apóstolo João, ele classifica de sinal. É um sinal para apresentar quem Jesus é. Aqui nesse texto, em Marcos 11, versículo 12, fala que no dia seguinte, ali Jesus, no dia anterior, tem, como nós vimos ontem, a sua entrada em Jerusalém, ali sobre o jumentinho, passando pelas pessoas que o recepcionaram ali na entrada de Jerusalém, e ali ele conversou com algumas pessoas, ele atendeu muitas pessoas, ele certamente ofereceu o que cada uma daquelas pessoas que o buscavam em espírito e em verdade, Jesus atendeu às suas necessidades, passou o dia ali, e agora no versículo 12 do mesmo capítulo, continua a história falando que no dia seguinte, Jesus e os discípulos saíram de Betânia, e teve fome. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus, na sua humanidade, teve as mesmas questões humanas que nós temos. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu frio, ele sentiu calor, ele sentiu reações orgânicas, ele sentiu a pressão da sociedade sobre ele, questionando a todo momento se de fato ele era quem se apresentava. Então, Jesus, como diz a palavra de Deus, foi testado e foi tentado em todas as coisas. Eu sempre falo que a maior dificuldade de Jesus não foi a crucificação. A crucificação foi dolorosa, a crucificação foi triste, uma cena horrível, mas não foi a maior dificuldade de Jesus. A maior dificuldade de Jesus foi passar na terra, vivendo como um homem, 33 anos, sem cometer nenhum pecado. Esta, de fato, foi a grande dificuldade de Jesus.
resistir às tentações, resistir às provações, resistir às provocações daquele que questionava a sua pregação, daquele que questionava a verdade que era apresentada, dos doutores da lei que se achavam superiores ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, e assim interpretando a lei, que é a Bíblia, que eles tinham no momento, que é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, mas é a Bíblia. Os doutores da lei, os doutores da Bíblia, os grandes teólogos da época, observavam a sua interpretação errônea da Bíblia e comparavam com Jesus pregando de uma maneira íntegra, de uma maneira firme, de uma maneira verdadeira e de uma maneira inquestionável. E quando Jesus pregava desta maneira, ele era confrontado por esses doutores da lei. E a todo tempo ele era testado, a todo tempo ele era questionado, a todo tempo ele era confrontado, ele era colocado diante de armadilhas, como no caso, por exemplo, da mulher que foi pega em ato de adultério e foi levada para Jesus fazer o julgamento. A lei de Moisés manda apedrejar esta mulher, e o que o Senhor diz? Eles levaram a mulher para que Jesus julgasse naquele momento, porque eles queriam testar a sabedoria de Jesus, eles queriam testar o conhecimento de Jesus. O que eles queriam fazer é confrontar Jesus com os seus próprios ensinos. O Senhor não se considera tão bom, o Senhor não se considera um grande intérprete da lei. Moisés manda apedrejar essa mulher, o que o Senhor manda fazer? E Jesus, com toda a sabedoria divina, com todo o amor, com toda a paciência, restaurando aquela mulher, ele iguala a situação daquela mulher a todos aqueles que estavam tentando questioná-lo, aqueles que estavam pressionando que ele cometesse algum erro. E ele iguala a todos quando ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles, e Jesus ainda faz uma ressalva. Jesus, nesse texto, ele ainda fala desta maneira: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E esta ressalva de Jesus é muito importante. Por quê? Porque ele se exclui daquela situação equalitária que ele está trazendo todas as outras pessoas. Aqueles que dentre vós não tiver pecado. Porque se ele falasse aquele que dentre nós não tiver pecado, ele não tinha pecado. Ele poderia atirar a primeira pedra. E Jesus, sendo aquele que poderia atirar a pedra, amou. Jesus não atira pedras em ninguém. Jesus não culpa ninguém. Jesus não leva ninguém à vergonha, ao vexame. Quem faz isso não é o pastor, não é a igreja. Quem faz isso é o pecado. Quem faz isso é Satanás. Satanás, pelo pecado, pela corrupção e a prática do pecado, é que expõe a pessoa à vergonha, expõe a pessoa de maneira pública à vergonha, né, ao ridículo, muitas vezes. E o que é pior, muitas pessoas se orgulham pela vergonha que estão passando. Hoje nós temos um mundo tão complexo, um mundo de princípios e valores tão torcidos e tão invertidos, que as pessoas se orgulham daquilo que deveria ser vergonhoso. O que Jesus oferece de fato é a verdadeira perspectiva de Deus para que nós tenhamos honra, tenhamos dignidade, tenhamos paz, para que nós vivamos bem, tenhamos felicidade, tenhamos harmonia no lar, tenhamos um bom relacionamento social, tenhamos, né, o melhor desta vida,
que nós possamos extrair o melhor desta vida. É isso que Deus quer de nós, que a nossa perspectiva de paz, de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, não seja uma perspectiva apenas para o reino da eternidade com Cristo, mas que esse reino que já foi instaurado em nós hoje seja vivido aqui na terra, seja vivido em nós e através de nós seja distribuído a todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade e precisam conhecer a verdade de Cristo através da palavra. Que nós sejamos este espelho de comunhão para apresentar a Cristo aqueles que precisam de paz, de harmonia, de transformação, de restauração. É isto que Deus oferece a nós pelo Espírito Santo com foco em Cristo Jesus. Que nós tenhamos tudo isto agora. Mas quais são os nossos inimigos? É desta questão que esse texto de hoje, aqui de Marcos capítulo 11, o versículo 12 em diante, é exatamente esse texto em que Jesus está trabalhando a nossa percepção espiritual daquilo que de fato é verdadeiro, daquilo que de fato é justo, daquilo que de fato é bom, daquilo que é ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão não é ser religioso, não é ser legalista. Pelo contrário, Jesus fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade não nos prende. Jesus quer amigos, ele não quer escravos. Jesus não nos faz escravos. Ele quer que nós sejamos seus amigos. E a verdade que ele apresenta nos liberta. Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 12, quando o texto fala no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa no seu lar, no seu coração, na sua mente. Ele sabe qual é a sua fome, porque as pessoas têm fome de muitas coisas diferentes. As pessoas têm fome, como ele fala nas bem-aventuranças, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. As pessoas, cada um de nós, temos muitas fomes diferenciadas. Temos muitos tipos de fomes diferentes, em que o alimento sólido, o alimento material, não é capaz de suprir esta fome que nós estamos tendo neste momento. Porque, como disse o próprio Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isto é um texto que Jesus está repetindo e se referindo ao Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque a boca só fala o que o coração está cheio. O que você tem colocado no seu coração? O que você tem colocado na sua mente? O que tem saciado a sua fome? O que você tem buscado para saciar a sua fome espiritual, a sua fome emocional, a sua fome psicológica, a sua fome relacional, a sua fome familiar, a sua fome social, a sua fome de todos os aspectos que correm na sua mente, no seu coração? O que você tem buscado e onde você tem buscado alimento para saciar essa fome? Eu posso garantir a você que somente na direção do Espírito Santo, dentro da palavra de Deus,
é que essa inanição espiritual vai ser suprida. Tem pessoas com raquitismo espiritual. Tem pessoas que ainda não perceberam que são raquíticas de espiritualidade. Conhecem a palavra de Deus, mas não têm frutos. E Jesus nos diz que pelos frutos é que nós conhecemos os cristãos. Pelos frutos os conhecereis. Marcos 11, versículo 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, acharia alguma coisa. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Jesus estava com fome e ele usou desta fome para fazer uma ilustração para os seus discípulos. Como o apóstolo João fala, ele foi fazer um sinal. Ele foi mostrar um sinal do que é o verdadeiro evangelho, do que é o verdadeiro cristão, do que é viver segundo a palavra de Deus. Jesus, ele foi fazer uma ilustração, utilizando da sua fome física, utilizando daquela figueira, ele foi fazer uma ilustração para os seus discípulos. Ele se aproximou, como fala o versículo 13 na segunda parte, aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Será que Jesus não sabia que não era tempo de figos? Será que Jesus não conhecia os tempos? Porque, afinal de contas, Jesus não era um agricultor, Jesus era carpinteiro, aprendeu carpintaria, né, com José, que foi o seu pai terreno, o seu instrutor, ensinou a profissão a Jesus, e uma profissão muito própria para Jesus, porque, como vocês devem conhecer, um ditado bastante antigo: pau que nasce torto, não é assim que as pessoas falam? Pau que nasce torto, morre torto. Mas isso não é uma verdade nas mãos de Jesus, porque ele é marceneiro, ele é carpinteiro. Um pau que nasce torto nas mãos de Jesus, ele apruma, ele endireita, ele lixa, ele inverniza, vai ficar bonito nas mãos de Jesus. Pode ter certeza que vai virar uma obra de arte quando é colocado nas mãos de Jesus. Agora, Jesus conhecia muito de carpintaria, mas será que ele não conhecia de agricultura? Será que ele não sabia que não era tempo de figos? O texto é bem claro. Aqui no versículo 13 fala que, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. É claro, irmãos, que Jesus sabia que não era tempo de figos. Mas o que Jesus fez foi uma ilustração. O que Jesus fez foi uma ilustração para os seus discípulos, foi uma ilustração para todos nós no dia de hoje. Jesus estava apresentando para os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos e ensinando a todos nós hoje o que é um verdadeiro cristão. E não apenas um crente legalista, não apenas um religioso independente da profissão de fé, independente do vínculo denominacional. Tem pessoas que se declaram evangélicas, pessoas se declaram protestantes, outras se declaram cristãos católicos, outros se declaram, né, cristãos de outras fés, de fé de igrejas independentes. Mas a declaração não é suficiente.
porque é pelos frutos que nós conhecemos. É isso que Jesus está mostrando aqui nesse texto. É esta ilustração que ele foi fazer com os seus discípulos. Ele se aproximou para ver se tinha algum fruto. Chegando ali perto, ali próximo, ele viu que não havia fruto nenhum naquela figueira. Versículo 14 fala: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus concluiu a ilustração dele. Ele foi até a figueira, constatou que a figueira não tinha frutos e ele fez uma declaração: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais. Coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Olha que interessante. O texto não fala que os discípulos responderam, que os discípulos se inquietaram, que os discípulos ficaram pensando o que aquilo significava. Jesus também não explica nada, ele simplesmente faz a ilustração e segue o seu caminho. O texto que Marcos coloca na sequência, e por isso que nós pulamos aqui o texto, mas ele não tem diretamente uma questão a ver com a figueira em si. É claro que ele vai estar ligado no seu contexto espiritual, mas com a história, com o relato da figueira, ele não está diretamente ligado. Mas Marcos, ele apresenta do versículo 15 até o versículo 19 a purificação do templo. E o que a purificação do templo tem a ver com essa figueira que não tinha frutos? Irmãos, esse texto não está à toa nessa sequência bíblica. Aquela figueira representa cada um daqueles que buscam a Deus, que são membros de igreja, que são crentes, como são conhecidos, que são de outras fé. Esta figueira representa cada um de nós. E Jesus está examinando cada um de nós, examinando você, examinando a mim, para saber se existe fruto dentro de você, dentro de mim. Quais são os frutos que Jesus está procurando dentro de nós? São os frutos do Espírito Santo que está registrado em Gálatas capítulo 5, do versículos de 21 a 23. Gálatas capítulo 5, de 21 a 23, fala que o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Frutos do Espírito Santo, é isto que Deus espera que tenha em nós. Nós só seremos de fato cristãos quando produzirmos os frutos do Espírito Santo. Melhor falando, nós só seremos cristãos quando permitimos que o Espírito Santo produza seus frutos em nós. Porque nós mesmos não conseguimos produzir frutos nenhum. Nós precisamos permitir que o grande agricultor, Deus, pelo Espírito Santo, produza os seus frutos em nós. É isto que nós precisamos permitir, que o Espírito Santo produza os seus frutos em nós. Jesus está nos examinando e observando se nós estamos dando frutos. E frutos, como fala o João Batista,
em Mateus capítulo 3, ele fala que nós devemos ser e devemos produzir frutos dignos de arrependimento, porque é assim que é o verdadeiro cristão. Ele frutifica pelo Espírito Santo e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence aquele que realmente é um cristão, ele tem que, na produção dos frutos do Espírito Santo, ele tem que se permitir ser transformado. E dentre os frutos do Espírito Santo, ele tem que se arrepender. Frutos dignos de arrependimento. Arrependido, ele vai confessar os seus pecados. E o que Jesus diz? Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. É isso que Jesus está nos oferecendo através dessa figura da figueira sem fruto. Como que isto vai acontecer? Olha o que Jesus fala no versículo 14, aqui Marcos 11, 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Por que Jesus falou para essa figueira que não tinha fruto? Ele fala: nunca, jamais, ninguém coma fruto de ti. Irmãos, uma pessoa que não tem frutos do Espírito tem obras da carne. Tem frutos diferenciados. Pode produzir figos bravos. Uma pessoa que não tem frutos do Espírito pode chegar a produzir frutos diferenciados, mesmo estando dentro da casa de Deus. Infelizmente, tem pessoas dentro da casa de Deus produzindo frutos que não são do Espírito Santo. E o que Jesus fala: não coma dos frutos desta pessoa, você vai se contaminar. Não vai ser bom, não é um bom alimento. Então ninguém coma mais fruto desta figueira. Um outro detalhe é que figueira sem fruto produz algo que as pessoas gostam demais: sombra. Você já ouviu falar que muitas pessoas querem sombra e água fresca? Muitas pessoas, dentro do reino de Deus e do Evangelho de Cristo, não querem produzir frutos do Espírito Santo porque não se permitem ser transformadas pelo Espírito, mas querem sombra e água fresca. E é isto que essa figueira representa. Ela não tem frutos, mas ela oferece sombra. Quantas pessoas, infelizmente, dentro de igrejas vinculados a instituições religiosas, se tornaram religiosos, mas não são cristãos. Se tornaram religiosos e muitos deles legalistas, e é incrível isso, dentro da sua legalidade, eles se tornam liberais. São legalistas em muitas coisas físicas, mas muitas questões espirituais se tornam liberais demais. Não observam a necessidade da transformação espiritual e abrem mão daquilo que realmente é necessário produzir diante de Deus. Jesus está atento a isso. Jesus está atento a quais são os frutos que as pessoas dentro da sua casa, dentro do seu reino, estão produzindo. Se estão produzindo frutos ou estão apenas dando sombra para aqueles que não querem transformação. Será, que, infelizmente, muitas pessoas estão oferecendo sombras
para aqueles que não querem transformação. Ele mesmo não se transforma, ele mesmo não dá fruto. E além de não dar fruto, ele oferece sombra para quem não quer se transformar e não quer frutificar. Então essa pessoa que não produz fruto, mas produz sombra para os outros, ela está estragando a vida do outro, porque ela está dando um alimento, oferecendo um alimento impróprio para o outro. É esta a ilustração de Jesus aqui. A ilustração de Jesus é: que tipo de alimento você está oferecendo para o próximo? Se você não tem fruto do Espírito, você está oferecendo o quê? Está oferecendo sombra? Para que o outro não seja transformado e descanse também? Nós, como cristãos verdadeiros, genuínos, adoradores de Deus em espírito e em verdade, temos que produzir frutos do Espírito, a começar pelo amor e a finalizar pelo domínio próprio. Nós temos que ter esta percepção. É por isso que o texto que Marcos coloca em seguida é a purificação do templo, porque estes frutos só vão ser produzidos em nós quando nós nos santificarmos, quando nós nos purificarmos. Senão, isto não vai acontecer. Mas como que isso pode acontecer? Aí sim, chegamos no versículo 20, que as Bíblias normalmente têm um título em cima, e o título que está a partir do versículo 20 é o poder da fé. Nós seremos transformados pelo poder da fé em Cristo Jesus, quando permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e permitamos que ele nos transforme a cada dia, a cada momento. Irmãos, entendam o que Deus está falando conosco. Como eu disse no começo, Deus não está nos acusando. Deus está oferecendo a oportunidade de frutificar, de sermos transformados, de termos os frutos do Espírito Santo para sermos regenerados segundo o caráter de Cristo para a vida eterna. Este é o propósito de Deus. Deus não quer acusar ninguém. Deus está exortando aqueles que não têm frutos do Espírito, que produzem sombra para si mesmo e para os outros. Deus está exortando a cada um, pelo poder da fé, a buscarem transformação. E o versículo 20 aqui de Marcos 11 fala assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira que amaldiçoaste secou. Olha que interessante que Pedro fala com Jesus. Ele passa pelo mesmo lugar, ele vê a figueira que não tinha fruto e que Jesus falou que ninguém mais comeria fruto dela. Ele vê que aquela figueira está seca, e ele se lembrou do que Jesus falou, e ele falou: Senhor, o Senhor amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Irmãos, não permita que isso aconteça em sua vida. Deus não quer fazer isto com você. Sabe o que é bênção e maldição? Bênção é falar bem de alguém. Maldição é falar mal de alguém. Quando nós pedimos as bênçãos de Deus, nós queremos que Deus fale bem de nós. Agora, para que Deus fale bem de nós, depende mais de nós ou de Deus? Raciocinem comigo. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas para que Ele nos abençoe, nós temos que dar motivos para Ele nos abençoar, para Ele falar bem de nós. Agora, a nossa postura de vida cristã,
A nossa linguagem, o nosso vestuário, o nosso comportamento, o nosso relacionamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos arrependimentos, os nossos pedidos de perdão diante de Deus têm acontecido com sinceridade? Isto tem acontecido em nossa vida para que Deus possa falar bem de nós? Ou será que Deus está falando mal de nós? Aqui fala que Jesus falou mal dessa figueira. E Jesus realmente falou mal dessa figueira. Falou, essa figueira não tem fruto, ela vai secar e ninguém vai comer mais nada dela. Irmãos, figueira que só quer dar sombra para si mesmo e para os outros, vai secar, porque Jesus não vai falar bem dela. E que nós não sejamos esta figueira, que nós permitamos que o Espírito Santo produza os seus frutos em nós, para que apresentemos, como fala o João Batista em Mateus capítulo 3, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Pedro se lembrou e falou, Senhor, o Senhor falou mal daquela figueira e ela secou. O Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou. A ilustração continuou. A ilustração que Jesus apresentou é, se você é uma figueira que não produz frutos, só quer sombra para você mesmo e sombra para os outros, você vai secar. E aqueles que seguirem você secarão também. Só que não é isso que Deus quer fazer com nenhum de nós. No versículo 22, o texto continua. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo o que você pedir e crer no seu coração, acontecerá com você. Se você crer no seu coração que você pode ser transformado por Deus, que você pode ter os frutos do Espírito Santo, que você foi plantado por Deus para dar frutos e não apenas para fazer sombra. Se você crer que isto é uma verdade espiritual para a sua vida, se você acreditar nisto, isto vai transformar a sua vida, vai transformar a sua mente, vai transformar o seu coração, vai transformar a sua família, vai transformar o seu relacionamento social, vai transformar todos aqueles que estiverem à sua volta, porque além de produzir sombra, você vai alimentá-lo com os frutos do Espírito Santo que frutificarem em você, a começar do amor. Você vai dispensar amor, paciência, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. Você vai produzir muitos frutos pelo poder da fé. É isto que Jesus está falando. Jesus não quer secar ninguém. Jesus quer que a pessoa tome consciência da necessidade de transformação e permita que o Espírito Santo restaure a sua mente, o seu coração, o seu psicológico, as suas emoções, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento social. Jesus quer que você seja restaurado, transformado, que você frutifique e pelo poder da fé, que você creia, Senhor, eu acredito que isto pode acontecer comigo.
Eu sei que eu fui duro até hoje, eu sei que eu não produzi fruto até hoje, eu sei que eu só tenho procurado sombra e só tenho oferecido sombra para os outros, mas pelo poder da fé, eu posso proferir a palavra de transformação. Frutifique em mim, me transforme, perdoe os meus pecados, renove, restaure a minha mente, o meu coração. É isto que Deus quer que você faça. Se coloque diante dele pelo poder da fé e fale: Senhor, me transforme. E para todos aqueles que já têm os seus frutos, que já conhecem a palavra de Deus, e eu conheço tantos cristãos genuínos que frutificam, eu conheço tantos cristãos genuínos que buscam a Deus em espírito e em verdade, e que têm tantos frutos do Espírito, a ponto de distribuir para os outros. Conheço cristãos genuínos que têm a expressão do amor de Deus, que têm a paz de Jesus Cristo, que têm a longanimidade do Espírito Santo e que têm o domínio próprio necessário. Graças a Deus eu conheço muitos cristãos assim. Nós ainda somos maioria, mas o que Deus oferece para aqueles que ainda estão produzindo apenas sombra, aqueles que não têm frutos, Deus fala: se arrependa e pelo poder da fé creia e se permita ser transformado pela oração. Ore, se coloque diante de Deus. E Deus fala assim, o versículo 25, ele fala: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Entendeu o que Deus quer fazer? Ele não quer te condenar, ele quer te perdoar. Perdoe aos outros também. Se você tem alguma mágoa contra alguém, você tem algum ressentimento contra alguém, você guarda algum conflito na sua mente, no seu coração, perdoe, se liberte, não carregue esse peso com você. Se perdoe a você mesmo. Muitas vezes você não precisa perdoar a outra pessoa, você precisa se perdoar a si mesmo. Porque tem muitas pessoas que Deus já o perdoou, mas ele não se perdoou. Porque Deus, quando perdoa, não lembra mais dos pecados, mas a gente não esquece. E tem muitas pessoas que, por não esquecer, não conseguem se perdoar. Se perdoe. Deixe Deus curar você. Deixe o Espírito Santo produzir os frutos do Espírito em você, pelo poder de Deus. Permita ser trabalhado. Se perdoe, perdoe a sua mulher, mulher perdoe o seu marido, casal perdoe os seus filhos, filhos perdoem os seus pais, mas para haver perdão tem que haver mudança, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, tem que haver disposição para produzir frutos do Espírito e não apenas sombras. Porque se for apenas sombras, o que Jesus vai fazer é secar, para que ninguém mais se alimente daquela árvore que não produz frutos. Que Deus continue produzindo frutos do Espírito Santo em nós. E que a cada dia, a cada momento, nós sejamos transformados, revigorados, restaurados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua família, a cada um de vocês. Que o Espírito Santo produza frutos dignos de arrependimento. Que dê da paz e da direção espiritual com sabedoria e discernimento que você precisa todos os dias da sua vida. A irmã Maria Lúcia pede oração pela Claudete,
que está com Covid. Então vamos orar. A irmã Maria Lúcia pede oração pela irmã Claudete, que está com Covid. Nosso irmão também Setembrino, pai do nosso irmão Mateus, também está com questões de saúde. Oremos também pelas famílias que estão enlutadas, pelas famílias que estão em conflito. Oremos por este momento de dificuldade, de adversidade em que as pessoas estão passando. E que nós tenhamos, a paz de Deus pelos frutos do Espírito, para que no amor de Deus sejamos cuidados e restaurados a cada dia, a cada momento. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele fale conosco de uma maneira muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos frutos do Espírito Santo que o Senhor já produziu em nós. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue produzindo os seus frutos em nós e que produza os frutos aquelas pessoas que ainda não compreenderam a necessidade de ser uma figueira produtiva. Pai, nós sabemos que o Senhor não quer secar ninguém. O Senhor quer podar, o Senhor quer que cada um, enxertado no Senhor, produza os frutos do Espírito Santo. Pai, que o Senhor conceda da Tua paz, que nós estejamos guiados pela Tua palavra, segundo o discernimento e a interpretação que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo, e que vivamos em novidade de vida a cada dia. Colocamos em Tuas mãos nossos irmãos e irmãs que precisam da Tua intervenção, do Teu poder na vida deles de uma maneira muito especial. De cada família, de cada pessoa na sua individualidade, que passam por problemas de luto, de dor, de pranto. A nossa irmã Maria Lúcia, que pede oração pela irmã Claudete, que está com Covid. Os nossos irmãos que têm conflitos familiares. Outros irmãos também que estão passando por problemas com o Covid e outras enfermidades, como o irmão Setembrino. Pai, que o Teu poder esteja operando e a Tua intervenção esteja presente sobre a vida de cada um deles. Pai, permaneça com as famílias que têm buscado ao Senhor, com aqueles que têm limitações financeiras, que todos tenham o socorro vindo do Senhor bem presente na hora da tribulação. Que o Senhor nos dê da Tua paz, que o Teu amor infinito, a Tua graça salvadora e santificadora e a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com cada irmão, com cada irmã, com cada família que eles representam e com toda a Tua igreja espalhada na terra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite de descanso e que amanhã todos acordem revigorados para o dia que o Senhor preparou para cada um de vocês. E frutifiquem. Permita que o Espírito Santo produza frutos para você alimentar aqueles que estiverem à sua volta, em nome de Jesus. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura